Bom dia, que a graça de Deus, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo esteja conosco, amém? Amados, se vocês quiserem me acompanhar no livro de Ageu, Ageu é um livro que fica depois de Abacuque, eu acho que é melhor falar aqui antes de Mateus, 2 ou 3 livros antes do livro de Mateus. Então, lá no capítulo 1, está escrito: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Então, aqui nós já podemos entender algo que Deus está querendo nos falar hoje, no dia de hoje. No versículo 2 diz: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Nós vivemos, amados, pela nossa, pelo nosso desejo que nós temos no nosso coração de coisas que não agradam a Deus. E Deus tem nos chamado, mas nós dizemos para o nosso coração, nós dizemos a nós mesmos que não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não é tempo ainda. Nós nos enganamos dizendo que ainda não é hora de nós nos voltarmos para Deus. E a vida vai passando. E o tempo passa. Depois é tarde para a gente correr atrás. É tarde. Porque o tempo passa, a gente não tem mais a mesma energia, não tem mais a mesma disponibilidade, não tem mais o mesmo ânimo para fazer as coisas do Senhor. E o que o Senhor diz ali embaixo? No versículo 13, o profeta diz: Veio a palavra do Senhor por profeta, no intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Então não é tempo de buscarmos de Deus, não é tempo de edificarmos o templo de Deus, mas é tempo então de vivermos em casas do nosso desejo, andarmos segundo a nossa vontade e deixarmos a casa de Deus, deixarmos o templo sem edificar, em ruínas. É isso que Deus está perguntando através do profeta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado, plantado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então, isso aqui lembra muito a nossa situação. A situação de muitos de nós. Trabalha, ou melhor, planta e colhe pouco. Come, mas não chega para se fartar. Bebe, mas não dá para saciar a sede. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Por quê? Porque nós, lá em 1 Coríntios 6,19, fala que nós somos, nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês aqui, para nós andarmos sempre segundo a palavra. Então, em 1 Coríntios 6,19 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois vós mesmos?
porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vou ler de novo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque vós fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, no momento que nós nos preocupamos somente com nossos quereres, nossos desejos, das coisas do mundo, e esquecemos das coisas de Deus, esquecemos que somos templo do Senhor, pouco colhemos. Trabalhamos e colocamos o nosso salário num saquetel furado, parece que nunca é o suficiente. E continuamos dizendo para nós mesmos que não é a hora de buscar a Deus. Muitos deixam para buscar a Deus na velhice. Mas ninguém pode garantir que nós vamos chegar na velhice. Deus pode nos levar amanhã. E como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Amém, amados? Então, no versículo 7 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, a partir do momento que a gente começa a buscar no reino de Deus pela palavra e começa a edificar esse templo que somos de Deus, Deus se agrada. E ele está dizendo aqui que ele será glorificado. Serei glorificado. No 9 diz assim: Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então aqui fica bem claro. Por quê? Por que que o Senhor, o pouco que nós trouxemos para casa, ele dissipou com um sopro? Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Por causa que nós não temos nos preocupado em edificar o nosso templo, o templo que é do Senhor. Permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então, é o que nós vemos hoje em dia, é o que nós vemos nos dias de hoje, todo mundo correndo. As pessoas não têm tempo nem de visitar os familiares. As pessoas não têm tempo para ficar mais de uma hora na casa do familiar. É tudo corrido. E quando tem tempo, aí querem fazer aquilo que tem prazer. Ah, eu vou viajar, eu vou assistir um filme, eu vou dormir, eu vou, sabe, comprar, eu vou construir algo que não é para Deus, né? Então, Deus está nos cobrando isso, amados. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então aqui ele está falando sobre um povo de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, onde eles então passaram a obedecer, uma vez que ouviram o profeta, obedeceram a voz do Senhor. Lá no versículo 12 diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, a quais o Senhor seu Deus a tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo.
Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Então aqui nós podemos entender, trazendo para a nossa realidade, nosso dia a dia, que o povo, ele obedeceu, ele ouviu a voz do profeta, assim como nós devemos obedecer hoje, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que o Senhor está falando para nós através dessa palavra, e devemos nos voltar então para começar a construir, edificar o templo de Deus, buscar de Deus, entender a vontade de Deus, buscar na Bíblia, orar a Deus. Qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? Né? Começarmos a entender que já é passado o tempo de nós edificarmos a casa do Senhor em nossas vidas. Esse templo que somos do Espírito Santo. Entendeu, amado? Então nós devemos, é muito importante, é muito sério isso. Devemos parar de viver somente pelos nossos interesses e começar a buscar de Deus. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Com certeza Deus nos criou para um propósito. Só que nós queremos viver sem considerar o que Deus tem para nós. E aí nós passamos a viver uma vida que não rende, que não anda para frente, que não dá certo, que tudo que nós, é como diz aqui, tudo que nós plantamos nós colhemos pouco, tudo que nós bebemos não mata a nossa sede. E o salário que nós ganhamos é como se entrasse num saco furado. Né? Então nós devemos nos perguntar por quê. Porque Deus está nos chamando. E é chegada a hora e é passada a hora de nós edificarmos o templo de Deus em nossas vidas. Lá no capítulo 2, fala assim: no segundo ano do Rio Dário, no sétimo mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Quem está vivo? Quem está vivo? Quem, ouvindo a palavra do profeta, ainda vive? E que viu como é que era antes essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, a partir do momento que nós entendermos a palavra de Deus e edificarmos o templo que é do Senhor na nossa vida, nós vamos olhar para trás e vamos ver que aquela casa nossa que nós buscava edificar, que nós vivia por ela, e somente por ela não significa nada. Ele pergunta, não é ela como nada aos vossos olhos? Então é muito melhor, amado. A vida ela é muito melhor com Deus. A vida ela vai ser transformada quando nós edificamos o templo de Deus, vivemos na palavra de Deus, vivemos na presença de Deus. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. Diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que nós começarmos a olhar para as coisas de Deus, olharmos para as coisas do reino de Deus, e começarmos então a edificar o templo de Deus, a glória dessa segunda casa será muito melhor do que a primeira, muito maior do que a primeira. E ele nos trará a paz, diz o Senhor dos Exércitos.
Ele também diz aqui no versículo 6: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. E como é que nós estaremos? Ele está dizendo que vai fazer abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor. Então o Senhor, ele tem um zelo, ele tem um compromisso com as coisas dele. E ele vai fazer abalar os céus e a terra e vai trazer de todas as nações a glória para a casa dele. Então onde nós estaremos? Será que nós estaremos vivendo esse momento de edificação do templo e desse momento onde Deus está trabalhando? Ou nós vamos estar perdidos nos nossos desejos, lutando pelas nossas, sabe, convicções, pelo nosso entendimento, esquecendo das coisas de Deus? Então, amados, essa palavra, ela nos traz uma reflexão. Como nós estamos com Deus? O que nós temos feito para Deus? O que nós temos feito para procurar entender a vontade de Deus em nossas vidas? O que nós temos buscado de Deus? O que nós temos oferecido para Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? O inimigo, ele quer cegar os nossos olhos. Ele quer cegar os nossos olhos. Ele não quer que tu enxergue, não quer que nós enxergamos a glória de Deus. E nós, ainda dentro dessa palavra, entre nós edificarmos a casa de Deus ou as coisas que nós almejamos, nossos desejos do nosso coração, somente, e esquecer das coisas de Deus, ainda dentro dessa palavra, lá em Romanos, fala do pendor da carne e do espírito. Porque nós somos feitos por Deus. Nós temos a vida de Deus em nós. Então, é uma briga, é uma guerra constante. Espírito contra a carne. E a alma, nossa alma fica no meio. Ora ela apoia e dá ênfase para o espírito, ora ela apoia e dá ênfase para a carne. Aquilo que nós alimentarmos mais é que vai crescer mais. Então lá em Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 a 8, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém, amados? Então, entre a vontade da carne e a vontade do Espírito, nós devemos escolher andar na vontade do Espírito, porque Deus é Espírito. E é pelo Espírito que nós devemos adorá-lo. A carne, ela não nos deixa nos aproximar, é uma guerra, carne e Espírito. E o inimigo, ele trabalha na vontade da carne, e ele quer te cegar. Ele quer te cegar, cegar os nossos olhos para que nós não vejamos a glória de Deus. Então, amados, é uma palavra muito forte essa. Eu desejo que Deus abra o seu entendimento, abra o seu coração, para que depois nós tenhamos ainda lugar para o arrependimento. Ao contrário de Jacó e o seu irmão, que Jacó vendeu a primogenitura, né, para o seu irmão Esaú. Desculpe, Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Por quê? Por um prato de comida. Estava com fome. Então, por que Esaú fez isso? Por que Esaú valorizou tão pouco a primogenitura? Porque ele certamente não vivia em espírito, vivia na carne. Não dava valor para as coisas de Deus.
E a palavra diz que quando Esaú se arrependeu, ele não teve lugar para arrependimento. Teve lugar para arrependimento. Então que nós não deixamos chegar nessa situação, sabe? De olharmos depois e descobrirmos que andamos errado e agora temos que nos arrepender e é tarde demais. Mas eu espero, realmente espero, de todo o coração, que Deus abra o entendimento de cada um de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vou fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença e oramos, Senhor, para que a Tua palavra faça morada em nosso coração, que nós possamos entender que é passado da hora, Senhor, de edificarmos a Tua casa em nossa vida. Senhor, que nós possamos entender essa palavra, obedecer e começar a buscar de Ti. Buscar a Tua palavra, orarmos, tirarmos um tempo de qualidade para Ti, Senhor, diariamente. E que o Senhor tenha misericórdia e fale ao nosso coração e nos mostre qual é o nosso propósito. Em nome de Jesus eu oro, abençoo a cada um que assistiu esse vídeo, que assiste esse vídeo, em nome de Jesus, que haja paz do lar de cada um. Amém e amém. Amém, amados? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, porque é importante. Já é o primeiro passo que nós podemos fazer, é divulgar as coisas que ouvimos da parte de Deus, para que mais pessoas possam ter acesso. Amém? Então curta esse vídeo, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, eu peço, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.